Poucas pessoas conseguem falar sobre a Casca sem imediatamente se lembrarem do eclipse, e isso é muito triste. É como se toda a existência dela fosse resumida ao pior dia da sua vida, como se todo o resto simplesmente deixasse de ser importante. Mas a verdade é que a Casca é uma das personagens mais complexas que eu já vi no mangá. E se você para pra pensar, o eclipse, ele só dói tanto porque antes dele existia uma pessoa que valia a pena conhecer. Então a pergunta que eu te faço é: quem era a Casca antes de se tornar apenas uma casca? Para entender quem a Casca era, a gente precisa voltar muito antes do bando do Falcão. Antes de Guts, antes de Griff. A Casca, ela nasceu num mundo onde ela nunca teve o direito da escolha. A sua própria vida não pertencia a ela. Desde criança, ela sempre foi vista como uma boca a mais para alimentar, como um fardo, porque o seu valor era medido pelo que ela pudesse entregar aos outros, até mesmo dentro da própria família. E isso fica muito evidente quando o próprio pai vende ela. Não importa o que ela queria, não importa o que ela sentia, a opinião dela simplesmente não existia. Ela era tratada como um objeto, uma mercadoria, alguém sem qualquer controle sobre o próprio destino. E olhando para aquela realidade, fica difícil imaginar um futuro diferente para ela. Parecia até que o caminho da Casca já era traçado, e não era um caminho que levava à liberdade. Até que Griff aparece. E é muito comum enxergar Griffith como alguém que apenas destruiu a Casca, porque isso foi o que mais marcou. Mas naquele momento, no começo, foi completamente contrário. Ele salvou ela. Foi o Griff quem impediu que aquele destino se concretizasse. Foi ele quem jogou uma espada em suas mãos e mostrou que ela poderia lutar por si mesma. Pela primeira vez, alguém olhava para Casca não como um objeto, mas como alguém que poderia se tornar muito mais. E é justamente por isso que a relação dos dois é tão complexa. Porque Griff não deu só uma vida para Casca, ele não só salvou ela, ele deu para ela um propósito. Deu um motivo para ela continuar vivendo tudo o que ela nunca teve. Só que foi justamente aí que começou a dependência. Pela primeira vez na vida, Casca deixou de ser alguém sem escolha. A espada que Griff colocou em suas mãos não era só uma arma. Ela representa algo muito mais maior, mais simbólico, que é a possibilidade de lutar contra o destino. Destino esse que parecia ter sido decidido por outras pessoas, mas que agora voltou a pertencer a ela. Dentro do bando do Falcão, Casca encontrou algo que nunca tinha tido antes: pertencimento. Esse é o sentimento. Ela deixou de ser vista como mercadoria, a mulher que não prestava para nada, não poderia trabalhar no campo, e se tornou uma guerreira. Ela conquistou respeito. Homens que antes olhavam para ela como alguém inferior, começou a reconhecer as suas forças nos campos de batalha. Ela não era mais alguém que precisava ser protegida. Agora ela era uma das principais comandantes do bando do Falcão. Pela primeira vez, Casca tinha reconhecimento. Ela tinha uma função. Tinha pessoas que confiavam nela. Tinha um sonho pelo qual lutar. É justamente por isso que a Casca dessa época é tão interessante. Porque ela não é mais só uma donzela em perigo. Ela é uma mulher que construiu a própria força. Mas existe um detalhe muito importante nessa transformação. Se você reparar, tudo aquilo que a Casca construiu até agora estava ligado ao Griffith. A espada veio de Griff, o lugar dela no bando do Falcão foi por causa do Griff, e ela passou a perseguir o sonho de Griff. Mesmo quando a Casca se tornou uma das guerreiras mais importantes do bando, eu te pergunto, o que era a Casca sem o Griff? Porque apesar dela ter construído uma identidade própria, grande parte dessa identidade nasceu ao redor de outra pessoa. E talvez seja essa a maior contradição da personagem. Griffith foi quem deu à Casca a chance de existir, mas nesse processo ele acabou se tornando o centro da existência dela. E então surge Guts. A chegada dele muda completamente a dinâmica na vida da Casca. Só
Só que o mais importante não é a relação que os dois começam a construir. O mais importante é o que Guts representa pra ela. Pela primeira vez, Casca conhece alguém que faz ela olhar pra além de Griffith. Até o momento, tudo na vida dela estava conectado a ele, ao sonho dele. Ela lutava pelo Falcão, ela acreditava no sonho de Griff. Ela seguia alguém que tinha dado algum sentido para sua existência. Mas Guts era diferente. Guts não queria seguir o sonho de Griffith. Ele não queria viver em função de outra pessoa. Ele tinha suas próprias escolhas, suas próprias batalhas e principalmente uma vontade própria, suas próprias motivações. E isso acabou incomodando Casca. No começo ela enxerga isso como egoísmo. Ela não entende como alguém poderia abandonar Griffith depois de tudo que ele fez para construir. Para Casca, aquilo parecia uma traição. Só que depois de um tempo, ela muda sua visão. Aquela chama acesa no fundo da sua alma levou ela a refletir e muito aos poucos ela foi percebendo que talvez existir não era só dedicar a sua vida integralmente a outra pessoa, mas existir também é descobrir quem você é quando não tem ninguém para te mostrar o caminho. É você mesma decidir por si própria. E é ao lado de Guts que Casca começa a se questionar qual é o seu lugar no mundo. Ela deixa de ser apenas a guerreira de Griffith e começa a ser a guerreira Casca. E esse é o grande conflito interno da personagem. A pessoa que deu sentido à sua vida também impede que ela descubra quem ela verdadeiramente é. E talvez essa seja a parte mais importante sobre entender a Casca. Antes de tudo desmoronar, ela teve um momento em que parecia finalmente ter encontrado o seu lugar. Pela primeira vez, ela não era só uma peça no sonho do Griff. Ela não era só uma soldada seguindo ordens. Ela começou a enxergar uma possibilidade diferente para a própria vida. Ao lado de Guts, ela começa a experimentar algo que nunca tinha conhecido antes. Uma relação baseada em igualdade. Guts não enxergava nela alguém que precisava ser salva. Ele enxergava nela uma guerreira, alguém forte, alguém capaz de lutar ao lado dele e uma companheira. E isso muda tudo, porque durante muito tempo a Casca acreditava que o seu valor só vinha daquilo que ela conseguia fazer para realizar o sonho de Griffith. Mas com Guts, ela percebeu que talvez o seu valor estava em simplesmente ser ela mesma. A convivência com a Casca mostra um lado dela que muitas vezes ficava escondido. Ela ri, demonstra preocupação, abaixa a guarda. A mulher que passou a vida toda precisando ser forte começa aos poucos demonstrar suas fraquezas. E pela primeira vez ela tem a sensação de que pode escolher o próprio caminho. Ela tinha encontrado alguém que se importava com ela, que enxergava quem ela era. Ela tinha encontrado uma possibilidade de futuro. Depois de passar a vida toda sendo conduzida pelas escolhas dos outros, Casca finalmente parecia estar escolhendo uma história para ela. Mas a gente tá falando de Berserk, e justamente quando tudo parecia estar se encaixando, tudo acaba de repente. E então chega o eclipse. O momento que destrói em apenas alguns minutos o que a história levou tantos capítulos para construir. O eclipse ele é cruel de muitas formas, graficamente, enfim. Mas além de tudo, o eclipse ele tira da Casca aquilo que ela demorou anos para construir. A menina que foi tratada a vida toda como objeto finalmente estava encontrando um motivo para viver. A mulher que aprendeu a lutar por pessoas que valiam a pena, pelo sonho de Griff, simplesmente perde aquilo em um dia. Tudo desaparece e o bando do Falcão deixa de existir. Griffith deixa de ser o homem que mostrou para ela o caminho e junto com todo o resto desaparece seus sonhos, sua confiança e até a sua capacidade de reconhecer o mundo ao redor. O Miura não apenas destruiu a personagem ali no presente, ele destrói seu passado,
seu futuro e tudo aquilo que ela acreditava ser. Depois do eclipse, não existia mais a comandante do bando do Falcão. Casca agora, ela não pode nem tentar se descobrir mais. Ela não pode tentar ir atrás do seu verdadeiro eu, porque agora a única coisa que sobrou foi a Casca. Depois do eclipse, a história da Casca muda completamente. Durante toda a primeira metade de Berserk, Casca é uma personagem que toma decisões. Ela luta, ela lidera, ela discorda, ela enfrenta, ela ajuda a conduzir a história. Só que depois do eclipse, tudo isso simplesmente desaparece. Casca deixa de ser a protagonista da própria vida. A sua existência passa a ser contada a partir do olhar dos outros. É através de Guts, que acompanha seu sofrimento. É através de Farnese, que vemos ela cuidando. É através da Shirke, que enxerga os fragmentos da mente da Casca. E todos na esperança de que talvez um dia ela possa voltar a sorrir, que ela melhore, que ela se lembre e que volte a ser quem ela era. E mesmo presente durante vários capítulos ao longo da obra, Casca, ela não é mais capaz de contar a própria história. Ela tá ali, ela existe, ela participa da narrativa, mas a sua voz desapareceu, os seus pensamentos desapareceram, ela não pode mais decidir nada. Tudo que sabemos sobre ela passa a existir na mão de outras pessoas. A gente, como leitor, sente a ausência dela. Durante vários capítulos, eu passei a ler sempre na esperança de que a Casca fosse voltar, de que aquela mulher guerreira que eu vi no começo, que eu admirei tanto, em algum momento ela fosse retornar. E depois de muito tempo de espera, a Casca finalmente retorna. A mente da Casca volta. Um momento que eu mais esperei, e talvez o momento mais esperado para muitos. Depois de acompanhar o Guts atravessando o mundo inteiro para salvar ela, finalmente a Casca vai voltar a ser quem ela era. Era isso que a gente esperava, mas não é exatamente isso que acontece. O caminho é bem mais doloroso, porque recuperar a consciência também significa lembrar dos traumas. Quando a Casca ela desperta, ela não acorda com uma nova vida. Ela acorda lembrando de tudo o que aconteceu. Ela se lembra do bando do Falcão. Ela se lembra de Griffith, ela se lembra do eclipse e ela se lembra de tudo aquilo que ela perdeu. E é por isso que esse momento é tão doloroso. É uma cena cruel que simplesmente destruiu as minhas expectativas. Claro, eu fiquei aliviada por ela ter voltado de certa forma. Só que eu fiquei muito triste pela forma como ela voltou. Eu realmente me apeguei àquela personagem. Não era simplesmente trazer a Casca de volta. Ela não estava perdida. Ela estava ferida. No fim, a Casca recupera a consciência, só que ela jamais vai conseguir recuperar quem ela era, ou quem ela poderia ser antes do eclipse. Talvez seja por isso que eu não goste quando a Casca é resumida apenas ao eclipse, porque aquele dia não definiu quem ela era, ele apenas destruiu diante dos nossos olhos a mulher que Miura passou tantos capítulos nos ensinando a conhecer. A menina nunca teve o direito de escolher. A guerreira que conquistou respeito em um mundo que dizia que ela não pertencia a ele. A mulher que pela primeira vez começou a imaginar uma vida que fosse realmente sua. Se a gente olha apenas para o eclipse, a gente enxerga só a tragédia. Mas se a gente lembra toda a caminhada da Casca, a gente entende o tamanho da perda. Miura não escreveu uma personagem para sofrer, ele escreveu uma personagem para viver, para sonhar, para conquistar, para mudar. E só depois nos mostrou o que significava perder tudo isso. A história da Casca é sim sobre dor, mas não é só isso. É sobre identidade, sobre alguém que passou a vida inteira tentando descobrir quem era, até que o mundo arrancou essa resposta dela. E talvez seja exatamente por isso, entre tantas histórias trágicas de Berserk, a dela continua sendo uma das que mais machuca, porque antes de perder tudo, Casca finalmente tinha encontrado a si mesma.